Olá, boa tarde pessoal dos terceiros. Estou aqui gravando mais uma aula para vocês, depois de 3 semanas, não é isso? Já que está ocorrendo ciclicamente de 3 em 3 semanas as aulas das disciplinas. Bom, vamos continuar aqui com hidrocarbonetos. Vamos especificar alguns tipos de hidrocarbonetos, já começamos a falar na aula passada. E vamos dar sequência, como falamos na aula passada, de alcanos, aqui vamos falar também de alceno, alcinos, que são cadeias insaturadas, que têm duplas e triplas ligações respectivamente. Cadeias cíclicas, que são cadeias fechadas, como ciclanos, ciclenos, e por aí vai. E também os aromáticos, que são cadeias fechadas especiais. Bom, deixa eu pegar aqui a canetinha para ficar melhor para conversar com vocês. Ou melhor, o laser. Aí está, o laser na tela. Na nomenclatura dos hidrocarbonetos, ou seja, nomenclatura são as regras, né, os padrões para dar nome aos qualquer coisa. No nosso caso, aos hidrocarbonetos. Tem o seguinte, tipo de ligação. Os tipos de ligações podem ser ligações simples entre os átomos de carbono. Então, vai receber AN. Isso é um infixo, aquela parte intermediária. Uma ligação dupla recebe EN. Uma ligação tripla recebe IN. Duas duplas de EN. Bom, vamos generalizar. Tendo duplas ligações, tem esse EN. Vai ter sempre EN. Aqui é o EN onde apareceu. Se for duas, DI. Isso é um prefixo de quantidade. Então, DI significa dois ou duas. Duas ligações duplas. Bom, tri seria se tiver três ligações duplas. Tri-EN. Se tiver três ligações tripla, tri-IN. Se tiver duas, di-IN. Certo? Ok? Mas, resumindo, tendo uma tripla ligação entre os átomos de carbono, recebe-se fixo, que é a parte intermediária IN. Tendo uma ligação dupla, recebe EN. Certo? Tendo ligações duplas, de maneira geral, recebe EN. Se for só uma ligação dupla, EN puro. Se for duas, di. Se só for ligações simples entre os átomos de carbono, é AN. E não precisa ter di, porque são várias duplas que vai ter. Várias simples que terão ali entre os átomos de carbono. Dependendo do tamanho da cadeia, obviamente. Vamos dar o nome aqui. Já vimos que para dar o nome a um composto orgânico, ele precisa ter uma parte inicial, que é o prefixo, o infixo e também o sufixo. O sufixo vai identificar a função que ele pertence. Lembre-se que eu falei que função é um conjunto de substância com características, propriedades bem parecidas. Os hidrocarbonetos têm um tipo de função. Vamos dar um nome, por exemplo, esse daqui. Quantos átomos de carbono ele tem? Se você contar, ele está em linha, está fácil de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa aqui o erro, como tem 7, não é X. Pensei que era 6, mas aqui são 7. Então, na hora que eu coloquei, contei como 6, coloquei X. X é um prefixo grego que indica quantidade 6, X. Bom, mas na verdade aqui não são 6, deveria ter 6, certo? E então, professor, qual seria o nome, já que esse nome está errado para essa estrutura? Porque tem 7. Hept. E o AN? O AN, só entre os átomos de carbono, vocês estão vendo que só tem ligações simples, portanto é AN. Então, hexan, terminação hexano. Bom, se tivesse 6, no caso aqui tem 7, deveria trocar esse nome e colocar heptan, terminação heptano. E esse aqui, professor, olha, vocês observam o seguinte, que tem uma dupla, logo vai ter N como infixo. Quantidade de átomos de carbono nessa cadeia são 5. Mas você tem que dizer, quando aparecer uma dupla ou uma tripla ligação, em que carbono ela aparece. Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto. E como fazer essa contagem? Para saber o número de átomos, ou essa enumeração. Deve-se contar mais próximo possível da dupla ou da tripla ligação. Então, nesse caso, vamos começar a contar da esquerda
para a direita. Porque se eu contar aqui, ó, 1, carbono 2. O carbono que está recebendo a dupla ligação, onde ela está nascendo, tem numeração 2. Se eu viesse da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Ela estaria nascendo no 3. Então, é regra da IUPAC, contar de maneira que ela recebe menor numeração possível. Então, a numeração dela vai ser 2. Ah, então vou contar daqui que já vai ser 1. Não. E o de trás vai sobrar? Não pode. Então, você tem que começar a contar mais próximo possível. Então, aqui é o 2. Então, como tem 5 átomos, pente é o prefixo grego para 5. Então, vai ser pente. O 2 não quer dizer que é por conta da dupla, quer dizer a posição que ela nasce. Ela nasce no carbono 2. O en quer dizer que tem uma dupla. Pente 2 en nó. E é separado número de letras. A parte intermediária ficou separada de quem? Do prefixo. E é separada com hífen. Números e letras não se misturam. Eles são separados aqui, ó, com hífen. Como está mostrando aqui. Esse de cá tem 4 átomos de carbono. Como tem 4 átomos de carbono, a gente sabe que o prefixo é but. A gente já viu isso quando falamos dos alcanos. But é um prefixo grego que não, na verdade não é um prefixo grego. É um prefixo a partir do 5 que começa a ser os gregos. Até o 4 que é but não é grego. Mas but indica 4. 4 o quê? Átomos de carbono na cadeia, ó, na cadeia principal. Como não tem laterais, ela já é a principal mesmo. Não tem cadeia dos lados aqui, ó, não tem ramificações. Então, ó, e observe que a tripla ligação está nascendo no carbono 1. Você começa a contar aqui da esquerda para a direita. 1, 2. E aí 3, 4. Pronto. Aonde ela nasce? No 1. Ela começa a nascer aqui no 1. Termina no 2. Então, but 1. Diga onde ela nasce. No 1. In, no. Na verdade, quando duplas ou triplas ligações nascerem no carbono 1, elas podem, essa numeração 1 aqui pode ser omitida, certo? Só quando for no 1. E você pode juntar quando for 1. Se você pegar aqui e juntar, vai ficar butino. Estaria correto ter aí o par. Mas só vale quando for 1. Omitiu 1. Quando for outra numeração, não. Observe então a última cadeia, que ela tem quantos átomos de carbono? Tem 5. Então vai receber o prefixo também pente, como os anteriores. Pente. Agora observe também que ela tem duas duplas. Então, eu tenho que dizer duas. Di é 2. Dien, duas duplas. Terminação, ó, dien. Então, a primeira nasce no 1. Como o senhor sabe que é no 1? Observe, pessoal, tem que começar a contar mais próximo das duplas ligações. Então, se eu vim aqui, ó, logo de cara, no carbono 1, tem uma dupla ligação. Mas se eu começasse a contar da direita para a esquerda, ela nasceria no 2. Então, é preferível contar por aqui, ó. É o correto contar por aqui. Nem é preferível, é obrigação mesmo. 1, 2. Ah, então vou colocar a numeração 2, não, que aqui é o fim da primeira ligação. A segunda ligação nasce no carbono 3 e morre no 4. Eu não digo onde ela morre, eu digo onde ela nasce, certo? Então, a primeira nasce no carbono 1, a segunda no carbono 3. Portanto, fica 1,3 de N. Penta, professor, mas está diferente do de cima, porque aqui apareceu um A, não tinha esse A. Bom, pessoal, neste caso, é por conta da fonética. Então, tem que ter esse A, porque se não tiver esse A, vai ficar o T e o D ligado, certo? E são duas consoantes. Então, aí o PAC manda colocar o A, fica penta. Com relação a esses prefixos, uma dica boa para vocês lembrarem é o seguinte: o Brasil é quantas vezes campeão mundial? 5 vezes. Ele é pentacampeão. Pente, ó, indica 5. Se ele tivesse ganhado a Copa de 2018, ele seria hexa, certo? Hexa, campeão. Hexa é o prefixo que indica 6. Se ele ganhar agora em 2022, vai ser hexa. E se ele ganhar em 2026, vai ser hepta, que é 7. E se ele ganhar, é um sonho muito distante, os brasileiros, se ganhasse em 2028, seria octa, campeão. Então, isso aí é só para vocês relembrarem dos prefixos gregos a partir do 5. Porque do 1 até o 4, a quantidade de átomos de carbono na cadeia principal não é dada por prefixos gregos. É dada por seguintes prefixos. Met, que é 1, et, que é 2, prop, que é 3, e but, que vocês estão vendo aqui, que é 4. Vamos a uma tabela maior mostrando os prefixos para vocês terem uma noção melhor.
Vamos. Bom, aqui apareceu. A internet ficou um pouquinho lenta, ela demorou de aparecer. Tá aqui a tabela, vocês decorem essa tabela, se não decorar também vai aprendendo com o tempo. Um átomo de carbono, o prefixo é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, a partir dos 5 prefixos gregos. Pente, que é 5, hex, que é 6, hept, 7, oct, 8, non é 9, dec é 10, um dec, que é 11, dodec, tridec, 13, tetradec, 4, pentadec, 15, hexadec, 16. Se vocês decorarem até aqui, já está de bom tamanho. Tem mais, vamos deixar até aqui. Tem bem mais, obviamente. Vamos prosseguindo. Vamos estudar subfunções, ou seja, subclasse dos hidrocarbonetos. Tudo isso aqui são hidrocarbonetos, e são subclasses dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias compostas formada por dois tipos de elementos químicos, como o próprio nome sugere, hidrogênio e carbono. Bom, para vocês entenderem melhor, pense assim, ó, vamos fazer uma analogia aqui, uma comparação grosseira. Hidrocarbonetos. O hidrocarboneto é como se fosse a espécie cachorro. Dentro da espécie cachorro, existem várias raças, existem várias raças ou subespécies, como pastor alemão, pitbull, rottweiler, por aí vai, de várias espécies. Aqui também, fazendo uma comparação, é como se hidrocarboneto fosse a espécie cachorro e a raça fosse o que? Fosse essas subfunções, ok? Então, mas todas, por exemplo, todos, Rottweiler, pastor alemão, todos são o quê? Todos são cachorro. Aqui estão todos aqui, ó, essas subfunções são hidrocarbonetos. Vamos destacar, só tem essas aqui para o suco, o senhor colocou, deixa eu ver, 7, parece que são 7, só tem essas 7, não, tem muito mais do que isso, mas essas são as principais, vamos estudar essas principais, certo? Então vamos lá. Já vimos alcano, vamos rever novamente aqui alcanos. Alcanos são hidrocarboneto que possui cadeia aberta, ela não fecha, certo? E saturada. O que significa saturada? Só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Aqui, ó, simples, 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 entre os átomos de carbono. Lembre-se da regra de ouro. Carbono faz 4 ligações. Ele é tetravalente. Então, prosseguindo. Colocar na forma condensada. Aqui são fórmulas estruturais e dessa maneira aqui é a forma condensada. Observe, esse carbono tem quantos hidrogênios? Esse carbono tem 3 hidrogênios, então vai ficar H3. Esse tem quanto? 2, vai ficar H2. Esse tem quantos? 3, vai ficar C e o 3. Não quer dizer que o hidrogênio está ligado... peraí, que vocês vão ver melhor o que eu diz. Fórmula molecular CH4. Bom, nesse caso aqui, ó, o que eu estava dizendo. Não quer dizer que esse hidrogênio aqui, esses dois hidrogênios, estão fazendo a ligação, essa ligação do carbono está sendo com hidrogênio, porque o hidrogênio só faz um tipo de ligação. Esses hidrogênios estão ligados aqui, ó, no carbono, só que eles estão resumidos aqui. Isso aqui que eu estou fazendo é a fórmula condensada. E, por fim, condensar esses outros 3 aqui, ó. Pronto. Qual a fórmula molecular? A fórmula molecular é a contabilidade de todos os átomos presentes em uma molécula. Fórmula molecular C3, porque tem 3 átomos de carbono. E se você contar os hidrogênios, tem quantos? Observe, 3, com 2, 5, com mais 3, 8. Tá aí a fórmula molecular. Aqui mesma situação, vamos lá. Embora tenha 4 átomos de carbono. 3, aqui só vai ficar 1, não precisa colocar o índice 1. Aqui 3, observe que vai aparecer H3 aqui, ó. Então, lá vai, ó. E aqui H3 também, significando que eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse átomo de carbono. Qual a fórmula molecular? Contabilidade de todos os átomos de carbono. Essa fórmula aqui é condensada. A anterior a essa era a estrutural plana. E essa aqui é estrutural também, só que condensada. Ou seja, com os hidrogênios resumidos. Fórmula molecular C4H10.
Pode contar, vocês vão ver 3 hidrogênios aqui, nesse carbono dessa extremidade. Nessa outra extremidade tem 3, vai dar 6. Nessa outra extremidade tem 3, que vai dar 9. E no carbono do meio, que não é uma extremidade, porque ele está ligado a outros carbonos, tem 1, forma 10 átomos de hidrogênio. A fórmula geral é a fórmula que vai representar uma classe de substâncias. Todos que a gente viu ali no slide anterior são alcanos. Qual é a fórmula que representa todos os alcanos? É essa aqui, CnH2n mais 2. O que significa isso, professor? Olha, N representa a quantidade de átomos de carbono. Então, o que está dizendo? Que o número de hidrogênio corresponde 2 vezes o número de átomos de carbono na molécula. Isso para os alcanos. Mais 2, não é apenas o dobro, 2 vezes mais. É 2 vezes mais 2. O número de átomos de hidrogênio é o dobro do número de átomos de carbono mais 2. Isso é válido apenas para os alcanos, certo? Então, essa é a fórmula que designa todos os alcanos. Onde N é um número natural, um número que pertence ao conjunto dos números naturais. E N é um número de átomos de carbono, como eu falei antes. Veja os exemplos anteriores. C4, que foi o metano. Portanto, teremos, botando a fórmula geral, isso aqui é um alcano. Será que ela obedece essa fórmula? Vamos ver. Essa fórmula é igual. Vamos substituir, então. Qual é o número de átomos de carbono que nós temos aqui? 1. Eu vou trocar aqui por 1. N é 1, então. Então, se N é 1 aqui, é 21, pessoal, que vai ficar. Porque, na verdade, é um número colado com a letra. Vocês sabem que é uma multiplicação. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Olha, o alcano obedecendo a fórmula. Então, está aqui. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Primeiro resolve a multiplicação aqui. Bom, continuando. Então, repetindo aqui. E, por fim, nós temos essa fórmula. Essa fórmula é a mesma aqui, ó, que está em destaque em amarelo. Porém, aqui tem um 1 e aqui não tem um 1, mas aqui só por questões didáticas. Esse número 1 não aparece, certo? Quando é 1, fica subentendido. Mas o que eu quero chamar a atenção é a validade dessa fórmula aqui, ó, a fórmula geral, que ela representa assim, os alcanos, tal, que é o primeiro, é a substância mais simples da classe dos alcanos, porque só tem um átomo de carbono. Ela está obedecendo essa fórmula, está dizendo que o número de átomos de carbono de hidrogênio que ele tem corresponde ao dobro do de carbono. Quantos carbono tem? O dobro mais 2. Tem um carbono. Qual é o dobro de 1? 2. Mais 2, 4. Ó. O dobro, que é 2N, carbono é N, o de hidrogênio é o dobro, que é 2N, mais 2. Então, está obedecendo. Será que os outros irão obedecer? Os outros 3? Vamos ver. Aqui está o propano, que eu tinha mostrado anteriormente. Então, observe que ele tem 3 carbonos. Quantos hidrogênios? Vamos ver. Colocando aqui a fórmula geral, que representa ele também, já que ele é um alcano. Nós teremos, colocar 3 aqui no lugar do N e 3 aqui. Não vai ficar 23, porque na verdade o 2 está multiplicando o N. Então vai ficar 2 vezes 3, que é 6, mais 2, 8. Veja então, trocando os N pelo número 3. Vai ficar 3, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, essa fórmula realmente é válida também para o propano. Para qualquer alcano vai obedecer essa regra aqui. O outro que a gente viu, que era o metilbutano, ou melhor, metilpropano, tinha 4 átomos de carbono e 10 de hidrogênio. Trocando isso aqui por 4 e de novo aqui por 4. Vamos ver o resultado disso. 2 vezes 4 é 8. Mais 2, 10. Então, observe, o dobro de 4, 8. Mais 2, 10. Essa é a quantidade de hidrogênio. 2 vezes o número de carbono. Carbono é 4. 2 vezes 4 dá 8. Mais 2, 10. Certo? É o número de hidrogênio. Resumindo, o número de átomos de hidrogênio nos alcanos é o dobro do número de átomos de carbono. Mais 2. E aqui está. C4H10. A mesma fórmula de destaque aqui.
Só essa fórmula vale para qualquer hidrocarboneto? Não, ela vale para o isalcano, que é uma subclasse dos hidrocarbonetos. Veremos outras fórmulas para outras subclasses de hidrocarboneto. Como eu falei, vamos ver aqui uma subclasse que são as dos alcenos. O que nós temos? Bom, pessoal, por enquanto, isso aqui não é um alceno, porque teria que ter uma dupla ligação. Isso aqui é um alcano, mas vamos transformá-lo em alceno. Eu deixei dessa maneira para vocês entenderem o porquê da fórmula geral dele ser diferente da dos alcanos. Então, vamos partir de um alcano e transformar o alcano em um alceno. Lembre que o alceno tem uma dupla ligação, portanto, é uma cadeia insaturada. Se tiver só ligações simples, que é o caso dos alcanos, cadeias saturadas. Os alcenos também, assim como os alcanos, são cadeias abertas, não fecham. Então, vou inserir aqui então a fórmula do alcano, você já conhece, que é qual? CnH2n mais 2, traduzindo isso em palavras, significa o número de hidrogênio corresponde ao dobro do de carbono mais 2, para qualquer alcano. O nome dele, como tem 3 átomos de carbono, é prop. Só há ligações simples entre os átomos de carbono, é AN, e a terminação é O. Em palavras, bom, deixa eu destaque primeiro aqui. Ficou prop, que é relativo ao quê? A 3 átomos de carbono. O AN, que é relativo às ligações simples entre os átomos de carbono. E o OX, todo hidrocarboneto, termina com O, propano. Está aí o destaque. Em palavras, isso aqui. Fórmula geral. Em palavras. A quantidade de átomos de hidrogênio é o dobro da quantidade dos átomos de carbono mais 2. O que a gente tinha falado antes, já tinha visto. É alcano. Tudo isso aqui é relativo ao alcano, a gente já viu isso. Bem, mas o que estamos falando aqui no título, ou melhor, subtítulo, é alcenos. Vamos transformar isso aqui em um alceno. Como, professor? Adicionando uma dupla ligação, já que os alcenos têm que ter uma dupla ligação. Tá aqui, adicionei uma dupla ligação. Agora sim, isso aqui é um alceno, não é mais um alcano. Portanto, vai ter que mudar o nome aqui. Alguma coisa vai ficar diferente. E a regra de ouro nos diz o seguinte: carbono não faz 5 ligações. Se você observar aqui, quantas ligações tem? 1, 2, 3. Com essas duas aqui, 5. O mesmo para esse átomo de carbono aqui à extremidade. Esse último à direita. 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Carbono faz 5 ligações? Não, não existe essa molécula na natureza, porque carbono não faz 5 ligações. Portanto, ao se formar uma dupla ligação, obrigatoriamente vai ter que sair uma ligação daqui que é com hidrogênio e outra daqui. Pode ser dos de baixo também. E aí, sim, perde 2 hidrogênios. Veja que o nome mudou para propeno. Estava propano, se vocês observarem aqui, ó, trocou por en, porque já tem uma dupla ligação. Tem que ter então propeno em vez de propano. Tirou, agora sim, ele está com 4 ligações e vai perder mais um hidrogênio. Agora sim. Pronto. Agora a fórmula, observe, não é o dobro mais 2, porque tinha quanto? 3 átomos de carbono e 8 de hidrogênio. E tinha 8 de hidrogênio, que correspondia o dobro mais 2. Dobro de 3 é quanto? 6. Mais 2 dava quanto? 8. Mas como foi colocada uma dupla ligação, o que aconteceu? Perdeu um hidrogênio, perdeu mais um hidrogênio. Portanto, não é o dobro mais 2 agora. É o dobro, simplesmente o dobro. Perdeu 2 hidrogênios, que são esses dois aqui, sairão, ó. Ok? Então, agora sim. Essa é a fórmula geral para os alcenos. Então, está aqui a quantidade de átomos de hidrogênio para os alcenos. Qualquer alceno, não apenas o propeno. A quantidade de átomos de hidrogênio é o dobro da quantidade dos átomos de carbono. Apenas o dobro, porque quando se formou a dupla ligação, perdeu 2 hidrogênios. E aqui está a sua fórmula condensada. A contagem, pessoal, como eu falei antes, a enumeração, melhor dizendo, da cadeia sempre ocorre mais próximo possível da dupla ligação. Então, aqui começa da direita para a esquerda a contagem.
Vamos agora a outros exemplos de alcenos. Vamos dar nome aqui. Temos aqui 4 alcenos. Vamos dar os nomes deles aí. Bom, carbono 1, carbono 2. O prefixo para 2 átomos de carbono é o quê? Melhor, antes do prefixo, tanto faz contar da esquerda para a direita, nesse caso aqui, da direita para a esquerda, ou esquerda para a direita, ou direita para a esquerda. De qualquer maneira estará correto, porque em qualquer lado está nascendo uma dupla ligação no primeiro átomo de carbono. Aqui, ó, dupla ligação nasce no 1, dupla ligação nasce no 1. Portanto, tanto faz nesse caso. Mas vamos deixar de cima, que é geralmente a ordem natural a qual começamos a contar as coisas, enumerar as coisas, ordená-las, sempre da esquerda para a direita. Normalmente dessa forma. Então vamos deixar essa daqui, mas tanto faz nesse caso aqui. Pronto, deixei desse jeito aí. Et significa um átomo de, aliás, 2 átomos de carbono na cadeia. É o prefixo que indica 2. E indica dupla ligação. E o O indica hidrocarboneto. E da onde vem esse 1, professor? Da onde nasce a dupla ligação? Ela não nasce no 1? Aí se eu colocasse 2, não, você está dizendo aonde ela morre. Ela morre no 2, mas ela nasce no 1, tem que ser onde ela nasce. Então, vai ficar et 1N. Mas quando for 1, eu já falei lá atrás que pode ser omitido esse 1 aqui, ó. Pode retirá-lo e unir tudo, ficar eteno. Pronto. Ou simplesmente eteno. O eteno é um gás que desprende das frutas quando elas estão amadurecendo e provoca o amadurecimento de outras que estão verdes. Ele também é encontrado em grande quantidade no petróleo e pode ser utilizado pela indústria para fazer o plástico chamado PET, né? Polietileno. Vamos nessa cadeia. Eu comecei a contagem por onde? Estou começando a contagem aqui da esquerda para a direita. A dupla ligação já nasce no carbono 2. 4 átomos de carbono. E se eu começasse da direita para a esquerda? Essa seria a opção que está aí. Qual é a correta? Em ambos os casos, a dupla ligação nasce no carbono 2. Então, tanto faz também. Em qualquer um dos lados estaria correto. Vamos deixar da esquerda para a direita, que é o mais comum. Put indica 4 átomos de carbono na cadeia. O En indica a dupla ligação, é o infixo. O O é a terminação para hidrocarboneto. Bem, e a indicação de onde ela nasce? Ela nasce em qual carbono? No carbono 2, então está aqui, ó. E o prefixo but, nesse caso, quando aparecer numeração, tem que ser separado do infixo, que nesse caso é o En. O 2, a numeração fica no meio, nesse caso 2. E letra de número é separada com o que? Pelas regras da UPAC, é separada com um hífen, ó. Não posso juntar aqui outra vírgula, não, é um hífen, para separar a letra E do O, assim como a letra T, a letra E do 2, assim também como a letra T do 2, estão separadas por hífen aqui. Último caso, esse terceiro caso, nós temos o seguinte, ó, vamos começar a contagem. Esquerda para a direita. Onde está nascendo a dupla ligação? No carbono 3. E se eu começasse do sentido contrário, que é da direita para a esquerda, onde nasceu a dupla ligação? Ela nasceu no carbono 2. Qual é a contagem correta? Da direita para a esquerda. Nesse sentido aqui. Essa está errada. Por quê? Porque aqui recebe a menor numeração quando eu conto nesse sentido aqui, ó. Se eu contar nessa, a numeração vai ser 3. E dessa numeração para a dupla ligação, onde ela está nascendo, é no carbono 2. Então vamos eliminar essa parte aqui. Esse que é o correto. Nesse caso, não é tanto faz não. Só tem um lado certo. A maneira correta. A maneira correta é essa daqui, a de baixo. Da direita para a esquerda. Girando, portanto. Qual vai ser o nome? Olha, se tem 5 átomos de carbono, o prefixo é pente. Vai ter que ter um En. Então, e a indicação da onde está nascendo essa dupla ligação. Certo? Que é representada com En. Então, a pente, 2En, terminação O. Ah, posso omitir esse 2? Não, pode. Só pode quando for 1. Não pode juntar aí. Vai ficar pente 2N. Pente 2N. Esse caso de baixo aqui, é óbvio que a maneira correta é essa de cima aqui.
da esquerda para a direita, porque logo de cara a dupla ligação está no carbono 2. Digo, no carbono 1. Essa está errada, senão se eu fizesse essa contagem aqui da direita para a esquerda, a dupla ligação estaria nascendo no carbono 5, muito distante. E da esquerda para a direita ela nasce no 1. Então é essa de cima a correta. Eliminando aqui. E o nome? Olha, como tem 6, é X, certo? Prefixo X para indicar os 6 átomos de carbono. Bom, aí o 1, eu tenho que colocar 1 para indicar a dupla ligação, e o EN, 1 aonde ela está nascendo, e o EN indicando a dupla ligação, terminação O. Ela nasce no carbono 1, X, 1N. Mas eu já falei que quando for 1 pode ser omitido, suprimido, esse 1 pode ser eliminado, e ficar simplesmente hexeno. Como está aí, ó. Apareceu aí, hexeno. Alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos que possuem cadeia aberta e insaturada, com uma única tripla ligação. Novamente aqui, eu estou colocando o propano, que é um alcano, certo? Propano, alcano. Propano pertence aos alcanos. O professor está dizendo alcinos? Sim, mas vamos transformar esse alcano, que é o propano, em um alcino. Pessoal, o propano, que é o hidrocarboneto, obviamente também, ele está presente no nosso gás de cozinha em torno de 70% a 20%. O butano está em torno de 70% a 80%. E o propano de 20% a 25%. É uma mistura desses gases aí. Butano e propano no gás de cozinha. Vamos ao alcino. Os alcinos são cadeias abertas, como está dizendo aqui, insaturada. Obviamente, ela é insaturada porque não tem um número máximo de hidrogênio possível, ok? Por conta justamente da tripla ligação, que quando formar a tripla ligação, perde hidrogênio. Como vimos para o isalceno, quando formou a dupla ligação, perdeu 2 hidrogênios. E quando formou uma tripla ligação, vai perder quanto? Então, observe aqui. Como é um alcano, a fórmula que ele obedece é essa. O número de átomos de carbono, ou melhor, o número de átomos de hidrogênio na molécula é o dobro da quantidade de carbono mais 2. E se você contar aqui, você vai ver que é verdade. Ó. 3 átomos de carbono. Então vamos esquecer esses hidrogênios das horizontais e pensar só nos verticais. Na vertical, cada átomo de carbono tem 2. 2, 2. Então, 2 vezes mais, daria 6. Mais o hidrogênio da horizontal, ó, esse aqui da horizontal, mais esse aqui, mais 2, vai dar 8, certo? Então, tá aí o nome propano que a gente já viu antes. A fórmula geral em palavras. A quantidade de átomos de hidrogênio é o dobro da quantidade dos átomos de carbono, mais 2. Agora eu formei uma dupla ligação. Pela regra de ouro, que já vimos, carbono é tetravalente, só faz 4 ligações, não tem como fazer mais. E aqui está ocorrendo 5 ligações, quando formou a dupla. Então vai perder hidrogênio nesse átomo de carbono para formar 4 e vai perder também hidrogênio aqui para formar também 4, que estão com 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Perdeu o hidrogênio, esse carbono do meio agora está com 4, está correto. E observe que mudou também o nome para alceno, quando aqui, ó, que estava propano, mudou para propeno, que é um alceno. Mas ainda não é alcino. Pronto. Lógico que vai sair esse 2 daqui também, né? Porque agora a fórmula não é mais o dobro mais 2, é apenas o dobro. Observe quantos carbono tem? Tem agora 6. Ou 6 carbono, quantos hidrogênio? Digo, 3 carbono e 6 hidrogênio. 6 é o dobro de 3. Então vai sair esse 2 aqui. Pronto.
Essa é uma fórmula que representa os alcenos, todos os alcenos, incluindo o propeno. Mas estamos falando de alcino, portanto, ainda não é um alcino isso aqui, precisa de uma tripla ligação. Nesse mesmo átomo de carbono, vamos formar mais uma ligação para formar a tripla ligação. Então, aí está, uma tripla ligação. Agora sim é um alcino, tem uma tripla ligação. Mas observe que agora, novamente, está com quantas ligações esse carbono? Com 5. E esse também à direita está com 5. Então, é preciso perder esse hidrogênio aí. Perdeu o hidrogênio. Portanto, agora, observe que ele ficou sem hidrogênio. 4 ligações. 3, com essa daqui com o carbono à esquerda, 4. Esse daqui tem 3, com o hidrogênio que está à esquerda, 4. Pronto. Agora está correto. Mas quando isso aconteceu, observe que a forma estava o dobro. Mas agora não é mais o dobro, porque perdeu 2. É o dobro menos 2. Prestando no raciocínio. Qual é o dobro de 3? 6. Menos 2, 4. Será que está obedecendo isso aqui? Tá. 4 hidrogênio com 3 carbono. É válida essa regra para todos? Sim. É o dobro menos 2. Será que nós vamos ter que mudar aqui, porque está dizendo que é o dobro. É o dobro menos 2. E vamos mudar aqui também, que não é mais um alceno, não é um alceno, é um alcino agora, que tem uma tripla ligação. Então, vamos tirar esse en e colocar um in. Pronto. Então, agora propino. E aqui, ó, menos dobro, menos 2. Em palavras, a quantidade de átomo de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono, menos 2 para os alcinos. Essa forma representa os alcinos. A contagem começa a partir da tripla ligação, certo? Ou próximo à tripla ligação. Outros exemplos de alcinos. Aqui temos o alcino mais simples, nome comum acetileno, mas o nome científico não. Tanto faz a contagem aí, da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. E aí nós temos o ET, que representa 2, o IN, onde nasce no carbono 1, a tripla ligação, o 1, onde ele nasce, a tripla ligação 1, e representada por IN, a terminação O. Et, um hino. Ou simplesmente etino, porque quando for 1 pode tirar o 1 aqui e juntar tudo. Etino. Nesse caso, o de baixo, 4 átomos de carbono. Começa a contagem primeiro para saber onde localiza a tripla ligação. Ela nasce onde? No 2, contando da esquerda para a direita. E de direita para a esquerda também no 2, então tanto faz. Vamos deixar a primeira. Vai ficar but 2 hino. Ah, eu vou tirar esse 2. Não pode, só pode quando for 1. Vai ficar but 2 hino mesmo. E se você quiser fazer uma verificação, ver se a fórmula está valendo, qual é a fórmula para os alcinos? Fórmula geral, que representa todos os alcinos, é CnH2n-2. Ou seja, o número de átomos de hidrogênio é o dobro do de carbono, menos 2. Aí quantos carbonos nós temos aqui? 4. Qual é o dobro de 4? 8. Menos 2, 6. Será que tem 6 hidrogênio? Tem. Aqui, ó. 3 e 3, 6. Próxima molécula. Essa molécula aí, eu fiz a contagem da esquerda para a direita, está dando, a ligação está sendo no carbono 3. E se eu fizer a ligação da direita para a esquerda, o carbono nasce, ou digo, a tripla ligação nasce no carbono 2. Qual é a contagem correta? A que tiver menor numeração para a tripla ligação. É essa daqui, a de baixo. Eliminando a de cima nesse caso. Qual vai ser o nome, professor? Quantos átomos de carbono tem? Não é 5? Prefixo tente. E o 2, indicando onde a tripla ligação nasce. Certo? Ela nasce no carbono 2. O IN é o indicativo da própria ligação tripla, que é o alcino. Terminação O, porque é hidrocarboneto. 22 hino. E não pode tirar esse 2, só pode tirar quando for o 1. Vai ficar desse jeito mesmo. Agora, eu peço a vocês que façam o raciocínio que eu fiz aqui na linha superior. Vamos lá, eu acompanho.
Observe, quantos átomos de carbono tem? Não é 5? Qual é o dobro de 5? 10. Menos 2, 8. Será que tem? Será que bate a fórmula para os hidrogênios? 3 com 2, 7 com 3, 3 com 2, 5, com 5 com 3, 8. Então, está batendo a fórmula. O dobro de 10, o dobro de 5 é 10, menos 2, 8. 8 hidrogênios. Molécula de baixo, que nós temos o seguinte. Temos quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. Temos 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono. A contagem estou começando aqui. 1, 2, sentido esquerda para a direita, está dando que a ligação tripla nasce no carbono 1. E se eu viesse no sentido contrário, que é da direita para a esquerda, a tripla ligação estaria nascendo no 5. Então, essa é óbvio que não é a contagem correta. A contagem é a menor numeração possível para a tripla ligação. Elimina isso aqui. Então, como são 6 átomos, é X. Tem que ter o IN e separando o prefixo X do infixo IN, o número 1 com o que? Com esses hífen. Estou esquecendo o nome aqui, com os hífen. E a terminação O. Então, o hífen aqui e o hífen aqui. Regra da UPAC. Separa números de letra com o hífen. É que, nesse caso, por ser 1, pode-se omitir esse 1. Tirar e colocar Xzinho. Certo? Ou simplesmente Xzinho quando está aí. Fazendo o raciocínio. Quantos átomos de carbono nós temos aqui? 6. Aí você vai fazer o raciocínio seguinte para ver se a fórmula dos alcenos também está funcionando. O dobro de 6 é quanto? 12. Então vai ter 12 hidrogênio? Não, porque não é o dobro. O número de hidrogênio não é o dobro nos alcenos. Não é o dobro do número de átomos de carbono. É o dobro menos 2. Então, se deu 12, o dobro de 6, porque tem 6 carbono, é 12 menos 2, 10. Será que vai ter 10 hidrogênio? Conte para você ver. Você vai ver que tem sim. Tem 3 aí no primeiro carbono. Tem 1 no primeiro carbono. No segundo não tem nada. No terceiro tem 2, vai dar 3. No quarto tem 2, vai dar 5. No quinto tem 2, vai dar 7. E no sexto tem 3, que vai dar 10. Pronto. Bateu certinho. Vai valer para qualquer alcino aquelas fórmulas, certo? Por hoje vou deixar até aqui para vocês. Vimos alcanos, alcenos e alcino. Próximas aulas veremos alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromático. Até mais para vocês. Boa sorte aí nos estudos e na atividade.